Esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão. Primeiramente, nosso oi para a comunidade Paz e Bem, para a comunidade da Pós TV 247. Estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges, do Filosofia em Movimento. E hoje nós vamos falar sobre mais um mito. Eu vou pedir para ela, só que a gente não combinou antes do título, vou pedir para ela dar o título de hoje para a gente. Qual que é o título, Fernanda? A gente ainda não tem o título, mas a gente tem o conteúdo, né? A gente vai falar sobre o mito da Ártemis, que é uma deusa, né? Como a gente combinou no último vídeo, e também vamos falar sobre a Atalanta, que é uma heroína ligada a esse universo da Ártemis, né? Mas antes da gente começar a falar exatamente, contar um pouquinho a história desse mito e tecer as nossas considerações e tal, eu queria reforçar o quanto que é importante nós falarmos sobre a questão das mulheres hoje. Essa semana, nós todos, né, ficamos muito chocados com o Ítalo Marzilli, que é um aluno do Olavo, do guru do governo Bolsonaro. E esse Ítalo Marzilli aqui diz que ele coloca na sua biografia que ele morou com o Olavo de Carvalho por um tempo. Então, o cara é super olavista. E circulou, e ele está sendo cotado pelo governo Bolsonaro para ser o novo ministro da Saúde. Bom, sendo ou não sendo ministro da Saúde, o que eu quero falar não faz diferença nesse caso, porque se trata de um pensamento que circula, que é a base do pensamento desse governo e que é uma coisa anti-mulher, ou anti os direitos das mulheres, ou anti os direitos políticos das mulheres. Esse cara, esse Ítalo Marzilli, ele disse, tem um vídeo dele circulando, em que ele fala que as mulheres não deveriam votar, não deveriam ter direito ao voto, porque é muito fácil manipular os votos das mulheres, basta seduzi-las. E aí ele usa como fundamento para dizer isso o Platão, o filósofo Platão, porque na democracia grega, só quem participava da democracia eram os homens livres, né? Então, os escravos não participavam, as mulheres não participavam, os estrangeiros não participavam. Mas ele usa o Platão como uma referência, tipo assim, o Platão disse, o Platão é sabido, logo o Platão tem razão. Quer dizer, é esse o nível primário, assim, primário deste exercício que eles chamam de exercício filosófico. O que ele ignora é todo um contexto machista que se justifica por outras causas e não por fundamentos transcendentais de conceitos filosóficos de um gênio que teve a grande ideia de não dar voto para as mulheres. No caso, o Platão, né? Então, a gente tem visto já aqui nos nossos vídeos o quanto que nessa história do patriarcado muitos mitos sustentam a inferioridade das mulheres, né? A incapacidade intelectual das mulheres. Então, isso de fato existia lá no mundo grego, essa visão, né, das mulheres como um homem incompleto. E esse cara, o Ítalo Marzilli e o Olavo de Carvalho, imagino, porque esse cara é aluno do Olavo de Carvalho, acreditam nisso. E acham que quando as mulheres começaram a votar, que isso bagunçou o Estado. Porque os votos das mulheres não são votos conscientes. Então, para vocês verem o nível da brutalidade, né, da ignorância, o nível da pequenez do pensamento, da subjetividade, que está neste governo. E, de repente, nós que somos mulheres, nos vemos ameaçadas do risco de perder os direitos políticos. Então, eles são machistas, eles são violentos, eles são difamadores, eles são, para nós mulheres, especialmente perigosos. Especialmente perigosos. Há uns anos atrás, deixa eu ver, há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu me lembro de estar dando aulas e quando assim os plenos direitos políticos das mulheres garantidos, o feminismo avançando, quer dizer, as mulheres com direitos, né, da vida pública.
E aí eu tive que falar, eu falei para as meninas assim, olha, a gente está vivendo num momento muito bom, mas isso na história é recente, assim, né? A gente ter todos esses direitos públicos. Então é bom ficarmos alertas, porque sempre pode haver um retrocesso com relação às mulheres. Sempre é possível que os nossos direitos retrocedam. O que eu não imaginava é que isso viria tão cedo. Eu não imaginava. Eu não imaginava, Carla, e isso me deixou em estado assim meio perplexo. Já fui ficando perplexa desde a ascensão do neofascismo, né? E aí quando eu vejo que eles têm um discurso explícito, aberto, porque antes é subtexto, né? É um subtexto que você ia percebendo, machista, né? A feminista do sovaco cabeludo, a feminista destruindo a família, essas conversas, mas ainda estavam se destinando às feministas. Só que agora tem um discurso de um cara olavista que morou com Olavo de Carvalho, que é o guru deste governo, que ele fala que ele acha que as mulheres não tinham que ter direitos políticos, não tinham que ter direito ao voto. E vai lá para o Platão para fundamentar isso, de uma maneira totalmente descontextualizada. Anacronismo, é um anacronismo, não Não, entendeu nada, não sabe história e vem com isso. E tem mais, né? Não é assim, começa com não ter direitos políticos, mas daqui a pouco a gente não tem direito nem de se vestir. Já é meio assim, dependendo da região de São Paulo que você mora, já é assim, né? Mas você vai com essa roupa, que é aquele negócio, começam a dominar os nossos corpos, né? Começam com direitos, aí corpos. Nos direitos já está a questão da mente, que é assim, você não sabe escolher, você não tem condições, eu te seduzo, você vota em quem eu quero. E com isso eles fazem toda uma narrativa que é para daqui a pouco a gente voltou, sei lá, para quantos mil séculos e estamos pedindo licença para ter passaporte de novo. vamos fazer como as mulheres gregas, as mães faziam, as esposas. Elas não podiam sair na rua sem ser acompanhadas de um homem. Sim, sim. Então, se ele acha que, se ele está baseado nisso para dizer que as mulheres não devem ter direito ao voto, então, por consequência, ele também acha que as mulheres têm que ficar presas dentro de casa e que só podem sair na rua acompanhadas de um homem. E constrói essa falsa narrativa de olha, Platão, o filósofo que até hoje está aí depois de 2000, ele escreveu isso, né? O que é pior, né? Ele Mas é escreveu, totalmente mas é outra descontextualizado. história, Mas você outra. vê como eles são babacas e como eles são cafonas e como eles são cafonalhas, como você fala. Porque ele usa o Platão como grife. Como grife. É praticamente uma roupa Armani, né? Ó, o Platão está aqui no meu texto. Eu sou bom, ó. Peguei, passei no shopping, comprei, e provavelmente nunca nem leu um livro de Platão, porque se ele lesse, ele via que no banquete de Platão, o Platão insere uma mulher para falar de amor através do Sócrates, ou seja, que ele estava inserindo, era uma coisa que na sociedade fechada deles era uma coisa muito diferente. Então nunca nem leu um texto. Exatamente. Como é que é o nome dela mesmo? Não estou lembrando. Diotima, não. Diotima, exato. É. Diotima. Então tem Diotima lá falando na boca do mestre dele, que era Sócrates. Então, tudo bem que se diz que naquela parte já é o personagem que ele criou de Sócrates, mas mesmo assim ela tá lá, Diotima, firme e forte. Então, assim, a ignorância é tanto que eles acham que é frase de autoajuda. Então, pega um texto da internet do Platão, coloca lá e fala, ó, vocês não podem mais. Exatamente. E mesmo que ela seja, tem gente que diz que não sabe se ela de fato existiu ou se ela também é um personagem, não Sim. importa, o fato é que tinha uma mulher ali com voz, com autoridade sobre a palavra, que, portanto, poderia votar, né? Se for levar as últimas consequências, né? Estava sendo ouvida entre homens que estavam filosofando em um banquete, que era um momento super nobre destes homens livres. Então, assim, né? Não, e descontextualiza, porque o Platão é um homem do tempo dele, a sociedade dele era escravagista. E Sim, eles tinham escravos e as sim, mulheres, e era machista. sim. Inclusive, a homossexualidade deles tinha um componente misógino, no sentido de que o amor mais sublime só poderia acontecer entre os homens. Então, eu queria perguntar para o Ítalo Marzilli, você tem uma relação homoafetiva também com o Olavo de Carvalho? É uma dúvida que eu tenho, né? Porque se ele usa o Platão
para dizer que as mulheres não podem votar, descontextualizando Platão do seu tempo e dos limites que o Platão tinha sobre o pensamento no seu próprio tempo. Então, ele também acha que o amor erótico mais nobre, mais bonito, é o que se dá entre os homens, só entre os Entre o homens. mestre e o aluno, né? No Entre o caso, ele não é mestre, aluno. exato. Você foi um mancebo do Olavo de Carvalho, valorizando a tradição que você está defendendo? É É uma pergunta. pergunta, viu? Fala para essa gente que é pergunta, porque senão eles desconstroem também a frase e dizem que é afirmação. É um Não, é uma questionamento. pergunta. Eu quero saber se você vai levar essa tradição ao seu extremo, né? Se ele está usando o Platão para justificar que as mulheres não podem votar, eu quero saber se ele também vai usar o Platão para justificar uma relação homossexual com o mestre dele. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu quero reforçar aqui que eu não tenho absolutamente nada contra a homossexualidade, né? Eu não tenho nada contra que ele tenha, talvez, reproduzindo o ensinamento do Platão, uma relação homossexual e homoafetiva com Olavo de Carvalho, se ele tiver. Não tem problema, eu acho legal. Eu só acho uma pena se essa relação for uma relação de uma homossexualidade machista, que exclui as mulheres do verdadeiro amor. Isso me incomoda. Né? Isso me incomoda. Mas será que é isso que eles estão construindo? Será que é isso que o Bolsonaro quer também? Então, assim, nós estamos correndo risco real com este governo e com as pessoas deste governo. É real e é próximo. O risco está próximo, né? Bom, vamos lá. A Ártemis, né? Então, a Ártemis, vamos falar então um pouquinho sobre a Ártemis e depois vamos falar um pouquinho sobre a Atalanta. São muito interessantes essas duas personagens da mitologia grega, porque elas são mulheres que não se submetem a um homem. Então, elas também são, ao meu ver, elas são representação de deusas que reagiram ao machismo, à misoginia do seu próprio tempo. Certo? Então, vamos lá. A Ártemis, ela é filha de Zeus com Leto. E aí, só que foi uma traição de Zeus. Zeus vivia fazendo isso, tendo casos com outras deusas e com outras mortais, né? E a Hera ficou muito enciumada quando soube que a Leto estava grávida. E perseguiu e dificultou muito o parto da Leto. Mas, enfim, ela dificultou demais o parto da Leto, que teve que fugir, teve que encontrar um lugar seguro para poder ter os seus filhos. E ela sofreu muito no parto. E a primeira que nasceu foi a Ártemis. E a Ártemis viu o sofrimento da mãe. Porque ela ajudou, então, a Leto a parir Apolo. E aí, enfim, nasceram os dois, então são irmãos, Apolo e Ártemis, e são dois deuses muito importantes. O Apolo é um grande deus da mitologia grega. Aliás, ele é o deus da própria civilização, ele é o sol, ele é a luz da consciência, ele é realmente um deus do processo civilizatório para aquele universo mítico. E a Ártemis, ela é uma deusa da floresta, ela foi para as florestas. E ela, depois de ter visto a mãe sofrer demais no parto e toda a perseguição que ela teve por causa desse romance que ela teve com Zeus e tudo que ela sofreu no parto por perseguição da Hera, muito ciumenta, ela disse que nunca se casaria, nunca teria ninguém, nunca teria filhos. Então, ela é uma deusa que nunca teve filhos e que viveu na dela, na floresta. Então, ela é uma deusa virgem. Esta questão da virgindade de algumas deusas é uma questão muito importante, porque geralmente a gente, quando leva ao pé da letra, pensa que a virgindade é o ímen, né? Mas não, no contexto mítico não é, nem com relação a Maria, essas deusas que têm essa questão da virgindade. A questão da virgindade na mitologia tem a ver com a integridade, com a inteireza, com a plenitude. Então, são deusas plenas em si mesmas. Elas são inteiras, elas são íntegras, não no sentido moralista sexual. É assim, elas não precisam se submeter a nada nem a ninguém, porque elas são inteiras a si mesmas.
Por que que isso é importante? Porque vamos voltar ainda para o pensamento grego. Eles tinham essa ideia de que as mulheres eram homens incompletos, então elas não eram inteiras. Elas não tinham... Por quê? Porque o que completava um ser humano era o pênis. Se a mulher não tem pênis, ela é incompleta. Quando Poder se do diz... falo. Poder do falo, sim. Mas quando a Ártemis, ela fala que não quer se submeter a um homem, que não vai ter filhos e que ela vai viver na dela, ela cria uma inteireza para si mesma, ela é inteira. Né? Então, a virgindade dela significa não submissão ao falo, significa não submissão a um homem. Não, ela se transforma numa deusa das matas, mas uma deusa muito poderosa. Ela é muito hábil no arco e na flecha, ela é uma grande caçadora, ela é muito forte. Ela não fica assim curtindo só a mata, né? Ela é muito poderosa no sentido de ser uma grande guerreira, de ter muita habilidade com arco e flecha, de ter muita habilidade com os animais. Ela é forte e ela é virgem. Mas ela ser virgem significa, neste contexto, ela é inteira. Percebe? Então, a Ártemis, ela é um pouco a negação desta visão de uma mulher que, para se completar, precisa de um homem que justifique a sua existência. A Ártemis não precisa. A Ártemis, ela está associada à Lua também. Mas ela faz parte das deusas que se referem a várias fases da Lua. Então, tem a Lua cheia, tem a Lua minguante, tem a Lua nova, tem a Lua crescente, né? A Ártemis, ela é uma das deusas que participa deste poder da Lua. E assim, ela também é associada a outras deusas, como Hécate. E aí eu prometo fazer com vocês um vídeo só sobre as deusas e a Lua. Tá bom, isso vai ser legal. Porque se eu falar da Lua agora, tem muita coisa das deusas de todas as fases. Então, mas olha, Apolo é um deus solar. Ártemis é uma deusa, então, ligada à Lua. Porque o Sol sempre está associado àquilo que eu posso ver, né? A claridade. Eu posso ver os objetos, eu posso ter controle sobre ele. Então, tem a ver com uma certa capacidade que a consciência tem de exercer controle sobre as coisas, o Sol. Aí que Apolo, então, é um deus da civilização, né? Um deus civilizatório. Ser associado à Lua é uma coisa que não é diretamente ligada a este poder que a consciência tem de controlar tudo. É uma Oi? coisa mais livre, até porque ela tá. É uma coisa que acontece na nossa vida e que não está sob o nosso controle, né? Então, se, por exemplo, mesmo engravidar, né? Quando a gente engravida, a gente pode ter engravidado porque quis, mas depois tem todo o processo de desenvolvimento do feto no útero que não tem a ver com o nosso controle. Você pega a relação da Lua com as marés. A gente pode até pescar, controlar o mar de alguma forma com as embarcações, ter um controle tecnológico. Mas a cheia da maré e a baixa da maré não está sob o nosso controle, está sob o controle da Lua. Toda uma sabedoria também agrícola que havia, assim, qual é a lua certa para plantar, qual é a lua certa para colher, qual é a melhor lua para que tal semente se desenvolva na terra. Então, tudo isso é uma submissão a forças que estão além do nosso controle. A gente pode conhecer essas forças, a gente pode conhecer, saber como elas funcionam, mas a gente não controla elas, a gente não vai controlar a maré, a gente não vai controlar as fases da Lua. Eu não quero que a gente crie aqui a ilusão no vídeo de que as mulheres têm acesso só à Lua e que os homens têm acesso só ao Sol. Isso é infantil, isso é primário, não é isso. A Lua também está nos homens masculinos, né? Os homens machos que têm um pênis. E o Sol também está nas mulheres, porque as mulheres também têm capacidade de consciência, também têm capacidade de algum controle, de alguma técnica, tecnologia. Aliás, computador foi invenção de mulher. Mas as mulheres foram associadas à Lua em função mesmo das fases da menstruação, das fases da gravidez, e porque as mulheres, no início do desenvolvimento da cultura humana, eram as responsáveis pela agricultura. Então, as mulheres sabiam mais sobre a influência da Lua
É sobre as sementes, sobre a plantação, sobre a colheita, sobre o tratamento, né, das plantações, dos plantios. Então não é, então tem a ver com isso. Então talvez tenha muito mais uma explicação cultural da relação das mulheres com a lua do que uma explicação com relação à essência do feminino. Porque essa essência do feminino também pode estar nos seres humanos que têm pênis. Assim como o sol também pode estar, né, nos corpos das mulheres que não têm pênis, mas têm útero. Eu não sei se eu fui claro, porque senão as pessoas ficam com o negócio da essência, e esse negócio da essência é muito perigoso, porque esse negócio da essência é o que vai permitir que esse Ítalo Marcilli diga que a nossa essência é o inconsciente, a nossa essência é a submissão, a nossa essência não tem muita noção das coisas, porque a gente não tem muita clareza solar, então por isso a gente não pode votar. Eu quero cortar isso pela raiz, para não haver esse equívoco, que isso é muito perigoso para a gente. Certo? É. Claro que nós temos mesmo essa experiência da gravidez, do parto, então a gente tem consciência destas forças que agem no nosso corpo, sem que a gente tenha controle sobre todos os processos. Mas isso é só inteligência a mais, não a menos, porque a gente também tem acesso ao sol. Isso é um pouco uma provocação, mas eu acho que é o momento que necessita dessa provocação. Se incomodem. Porque ele fala isso, ele fala assim, agora as mulheres, eu acho que vocês vão se ofender. Ofendam-se. Então, o seu carinha... Incomodem conosco. Ofenda-se. A gente tem o sol e a lua. É duplamente inteligente, a inteligência do sol e da lua. É provocação, mas eu acho que a brincadeira cabe nesse momento, né? Aí eu quero falar da Atalanta. Olha a história da Atalanta. Vê se não é um pouco isso também de uma mulher, de uma mulher que se constrói reagindo contra a imposição de submissão dos homens, né? Contra a misoginia, contra o rebaixamento das mulheres. Não existe muito registro sobre essa história, tem alguns poucos, né? É uma das grandes heroínas da mitologia grega. Ela não é uma deusa, ela é uma heroína. Como Édipo é um herói, como Hércules é um herói. Então, ela é humana, a Atalanta. E dessas versões, eles falam dois nomes diferentes para o pai dela, que é o Iasos e o Xeneu. Mas, enfim, independente de qual seja o nome do pai dela, a história dela é o seguinte: ela nasceu menina, o pai não gostou que ela nasceu menina e abandonou ela para ela morrer de fome, sede e devorada pelos animais nas matas. Abandonou ela nas matas. E aí, mas olha, abandonou nas matas, que é o reino de Ártemis. E uma ursa cuidou da Atalanta. E a Ártemis também é associada aos animais. Às vezes ela é entendida como uma ursa, às vezes ela é entendida como como outros animais. Mas enfim, uma ursa cuidou da Atalanta e ela cresceu então muito forte, muito poderosa nas matas. E aprendeu a caçar para se alimentar e virou uma exímia arqueira, né? Também como a Ártemis. E aí, uns caçadores um dia chegaram lá, viram aquela menina poderosa nas matas, com seu arco, mas se compadeceram dela ali naquela vida selvagem e levaram ela para a cidade e com todo carinho, e cuidaram dela e ela cresceu. Mas ela cresceu muito poderosa, muito lutadora, muito hábil, né? E não queria saber de namorar, não queria saber dos caras. Não, ela era muito esse perfil Ártemis, né? Inteira, suficiente consigo mesma. Não era uma mulher convencional, como a que se esperava que fossem as mulheres gregas. Não era essa a representação dela, né? E uma mulher, e cresceu assim forte porque foi rejeitada pelo pai, que queria um filho homem. Aliás, essa história do javali. Uma vez, quando eu conheci o Beto e a gente foi morar junto e tudo, eu queria ter um outro filho, né? Eu era afim.
Eu tinha um já, queria ter mais um. E o Beto era o segundo marido, e eu queria muito ter um outro filho, eu já estava com 36 anos, e tipo, tinha que ser rápido, porque senão eu não ia mais poder ter filho. Só que eu não engravidava, não engravidava, não engravidava. Aí um dia eu tive um sonho, à tarde, num cochilo à tarde, que eu estava no meio de uma mata, correndo. Pá, 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 pá. Mas uma corrida muito intensa, e do meu lado, javalis. Tá, tá. E eu não me via, mas eu via os javalis correndo do meu lado, e eu sentia a velocidade da corrida. E aí eu acordei transpirando e muito cansada por estar correndo muito. Falei, gente, o que é isso? Que sonho foi esse? Que estranho. Aí eu fui procurar nos mitos, onde é que estava o javali, o que era isso. E encontrei Ártemis. A Ártemis, como ela não quis ser mãe, porque ela ficou muito chocada com a violência que foi o parto da mãe dela, quando a mãe dela pariu, ela e o Apolo, ela não quis ter filhos, mas ela se tornou uma protetora das parturientes. Ela ajuda nos partos. Quando eu encontrei isso, eu falei, eu tô grávida. Eu tô grávida. Que bom. E a Artemis, o meu inconsciente coletivo, arquetípico, acessou o mito e falou, olha, você tá grávida, você vai viver um parto. É bem junguiano, né? Muito, foi muito lindo isso. E, de fato, aí depois eu fui fazer teste, exame, e eu estava grávida. Enfim, os sonhos são magníficos. Eu acredito nos sonhos. Para mim, os sonhos são muito importantes. Eu não tenho muito conhecimento da parte de mitos, mas eu sei distinguir, inclusive, o que são os sonhos mais reais que eu vivi do lado de lá, aquilo, do que são sonhos fantasiosos. E, na maioria das vezes, aqueles que são mais reais, eles me dizem muita coisa que, depois de um tempo, acontece. É uma coisa muito doida. Por exemplo, eu já cheguei a sonhar que uma diretora me chamava num ambiente de trabalho porque ela queria que eu fosse trabalhar com ela. Deu 2 meses e isso aconteceu. Então, Nossa, eu tenho muito esses sonhos assim antes das coisas acontecerem. O que para mim é explicável dentro da do questão do espiritismo. espiritismo. Para mim é explicável. Eu acho isso bonito porque eu não tava em mente a Ártemis, assim, sabe? Eu nem lembrava esse negócio, não sabia, nem sei se eu sabia da questão do javali. E, de repente, assim, eu acho bonito, é um exemplo de sonho arquetípico, né? E o O livro arquétipo vem revelar, né, a coisa. E o livro que tem a história da Artemis também é aquele do Joanito? É Joanito? Então, aí para buscar essa história da Ártemis, eu peguei, não, da Ártemis o Joanito Brandão, que é esse aqui, que é o volume 2. Tá. Ele conta, né, dos primeiros deuses. Mas ele não fala aqui muito da Atalanta, ele menciona a Atalanta assim em um parágrafo, muito pouquinho. E aí, esse aqui é um outro livro que é Peraí, não mitologia, só sobre mitologia grega. Edith Hamilton, mitologia. Tá. Aqui ele dedica muito texto, muito espaço para a Atalanta. E para Ártemis, ao contrário, ele fala menos, mas para a Atalanta como heroína ele fala bastante. Então esse segundo livro dá mais informações para a gente sobre a Atalanta. E de novo, gente, o mito da Atalanta surgiu a partir de uma pessoa que nos assiste aqui, que é a Marcele do Recife, que também é minha colega na Pampédia, e ela pediu, e aí a Fernanda já relacionou com a Artemis e trouxe para a gente. Então, se vocês quiserem deixar sugestão, deixem, que a Fernanda está sempre presente aí no bate-papo, nos comentários, ela está sempre interagindo com a comunidade. Tá, então aí vamos ver a história do javali. A Ártemis ficou muito chateada porque Eneu fez vários sacrifícios a vários deuses e esqueceu de fazer um sacrifício para Ártemis. Ignorou ela. Ela ficou muito incomodada com isso, né? Como assim? Todo mundo menos para mim? E mandou um javali terrível, enorme, poderoso e bravo para devastar tudo, atacar tudo. Então tinha um javali ali destruindo as plantações, atacando as pessoas e causando todas. Um javali enorme, poderoso e muito furioso, que a Artemis
colocou para se vingar e falou assim: se liga, meu, eu existo, né? Você me respeite. Aí esse cara, ele chamou vários caçadores para atacarem esse javali, para matar esse javali. E a Atalanta estava por ali, tá? Ela falou, e ela era a melhor caçadora de todos os homens. Ela manjava muito do arco e flecha, ela era muito boa nisso. Aí ela se juntou aos homens, assim. Os caras não gostaram. Falaram, que tem uma mulher aqui, tem nada a ver, isso é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. Né? Tô aqui. E o Enel acabou deixando porque o filho dele, que é o Meleagro, falou, não, ela é ótima, ela é exímia, caçadora, vamos deixar, né? Aí saíram eles todos à caça do javali. E o que aconteceu? O javali matou alguns deles, eles não conseguiam, mas ela conseguiu, com uma flechada, atingir o javali, mas ele não morreu. E o Meleagro, que é o filho desse cara, tendo então o javali abatido, foi lá e terminou de matar o javali. Então, tecnicamente, quem matou o javali foi o Meleagro. Mas quem possibilitou isso foi a Atalanta. O Meleagro, entende? Porque foi ela que deu a primeira flechada, que derrubou e deixou o javali, né? Mas aí o que esse Meleagro fez? Ele estava encantado com a Atalanta. Ele estava achando ela linda e maravilhosa, incrível e poderosa. Ele estava realmente... Ele ficou encantado, apaixonado por ela. O que ele fez? Ele falou assim, não, o prêmio de honra é dela, né? Ela que foi a responsável, ela que atingiu o javali. Então ele pegou a couro do javali, depois que mataram, e deu para ela, como um reconhecimento do mérito dela, da vitória dela, da competência dela, né? O que aconteceu? Quando ele fez isso, os tios do Meleagro, desse cara que deu fez a homenagem para ela, ficaram putos e foram para cima. E o Meleagro se tomou de dores e lutou com os tios e matou os tios. A mãe dele ficou muito revoltada que o filho dela tinha matado os irmãos dela. E aí, na história desse milagre, é o seguinte, quando ele nasceu, as moiras deram para ela um pedaço de pau e disse assim, enquanto esse pau não tiver virado cinza, né, enquanto ele não for consumido, o seu filho viverá. Aí ela tirou esse pedaço de pau da lareira, da fogueira, guardou numa caixinha, né, apagou o fogo, guardou numa caixinha e a vida dele estava preservada ali. Ela ficou tão furiosa que ela foi lá, pegou essa caixinha, jogou no fogo. Eu pensei isso, ela acabou com a vida dele. E quando o fogo foi consumido, o Meleagro morreu. Então também tem uma punição de quando um homem reconhece o poder de uma mulher, parece que ele é punido pelos misóginos. Pela sociedade, né? Nessa parte da sociedade que não acredita em mulheres, ele acaba desconstruído junto conosco. Exatamente. Ele acaba destruído junto. Ele desconstrói até a plena destruição, porque como? Se ele está dando voz para uma mulher, se ele está concordando com ela, então ele também tem algum problema. Isso, e ele tem que ser punido, inclusive pela mãe, que é essa mulher que... Se bem que ela não fez isso porque ele protegeu a Atalanta. Ela fez isso porque ele matou os irmãos dela, então foi a destruição da família. E aí ela ficou desesperada e, num ato impulsivo, fez isso. Mas ela também é vítima da misoginia, do ataque contra a Atalanta. Porque se não fosse esse ataque, essa tragédia com a família dela não teria acontecido. Sim. Só que o punido foi o filho dela, infelizmente, foi quem pagou pelo desrespeito contra a Atalanta. Aí a Atalanta reencontrou o pai dela e foi morar com o pai dela e tal. E o pai dela insistiu que ela casasse. Não, a história do casamento da Atalanta é importante. Esse vídeo vai ficar enorme. A história do casamento da Atalanta é o seguinte. A Atalanta não queria casar com ninguém. Ela não queria casar com ninguém e o pai dela insistia que ela casasse. Aí ela falou assim, tudo bem, para consolar o pai dela, eu caso, desde que apareça alguém que consiga ganhar de mim numa corrida.
Ninguém conseguia ganhar da Atalanta numa corrida. Ela corria muito, ela era muito poderosa. Então, mas eu acho que é um pouco isso, Carla, mesmo, assim, sabe? Algumas mulheres se recusam a, se é para eu ter uma vida com um homem que vai o tempo todo me olhar desse jeito, querer me submeter, me desprezar, não reconhecer as minhas competências, me colocar a serviço dele, eu prefiro ficar sozinha. É. Sim. E tem, às vezes, mesmo dentro de alguns movimentos feministas, algumas mulheres preferem ficar com outras, não todas as feministas, não todas, Não, mas sim. existe dentro da história do feminismo e do feminismo contemporâneo, algumas mulheres que desistem de ficar com os homens. Sim. E tem mulheres que, inclusive, quando desistem de ficar com os homens e sentem necessidade de uma companhia, se apaixonam por outra mulher. Buscam outras mulheres. Porque aí elas sabem que tem outra relação mais igual, mais companheira, enfim, tem entendimento, tem reciprocidade, né, na coisa. Isso. Então, às vezes, é Para melhor. manter a sua integridade, para manter a sua integridade. Isso não é todo, isso não explica todas as relações Claro que lésbicas, homossexuais, mas uma das coisas que acontece é isso, e eu acho super compreensível. Eu acho também. super compreensível. Eu acho compreensível e apoio, porque eu acho É. que se tá difícil de outro jeito e a pessoa tem esse sonho de viver em companhia de alguém, tem que ir para o caminho que é possível realizar isso. Bom, aí então ela disse, só caso com alguém que corra mais do que eu. Aí ninguém corria, todo mundo tentava, e ela lá de boas, ninguém consegue. Até que apareceu um cara, que é o Melânio, ou Hipômenes, que, dependendo da história, ele tem um desses dois nomes, né? Dependendo de quem conta. Que ele foi pedir ajuda para Afrodite. Ele falou, não é possível, eu quero me apaixonar, eu quero casar com ela é maravilhosa. Quero correr, quero casar e correr. Aí procurou Afrodite, que é a deusa do amor, né? E a Afrodite também ficava meio puta, assim, que a Atalanta não estava afins, né, enfim, de se envolver amorosamente com ninguém. E ela falou, tá, vou te ajudar, falou pro cara. Só que a Atalanta é invencível, ninguém vai correr mais que ela. Ela é a grande corredora. Não tem jeito. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar esses pomos de ouro, umas frutinhas de ouro, e enquanto você estiver correndo, você joga a frutinha na frente, na hora que ela vê aquela fruta brilhando como ouro, ela vai ficar encantada e vai querer pegar, vai querer ver. E assim ele fez na corrida. Então, ela ganhando, ele jogou, ela se abaixava e pegava, né? E assim foi, mas mesmo assim ela já estava quase vencendo. E mesmo tendo perdido esses minutos se abaixando para pegar aquilo algumas vezes, ela estava também assim já chegando na vitória. E ele tinha o último, ele jogou e ela se abaixou pela última vez para pegar aquilo. Eu falei, que isso, que coisa linda, e continuar correndo. Ele conseguiu ultrapassá-la e conseguiu vencê-la, então, na corrida. E assim, quer dizer, só com truque, né? Mas com a ajuda da Afrodite, que não gostava também, que ela não quisesse viver essa onda, né? Enfim, ela acabou casando com ele, e tudo bem, na história não conta se ela gostou, se não gostou, mas tem uma das versões do final da vida deles que eu acho que parece que ela gostou também, ela curtiu. Que parece que ela, num templo de Afrodite, foi lá fazer alguma oferta, alguma coisa, foi com esse cara, e eles, curtindo ali, transaram, se envolveram sexualmente dentro do templo, no impulso ali, na curtição e tal. E parece que a Afrodite não gostou, ela achou meio uma afronta. Do templo não pode. E aí ela transformou eles em leões. Eu curto um leãozinho. Eu acho que eu ia gostar de ser uma leoa. Eu já nasci nesse signo, eu sou meio brava, eu curto um leãozinho. Mas aí leões também eu achei legal, porque volta para as matas, né? Volta para a floresta, que é o reino da Ártemis. É legal. Como leões, que a Ártemis é a protetora dos animais também. Então não é um final tão trágico, se for pensar, né? Saiu daquele mundinho machista. Aquele mundinho machista, babaca, ali ruinzinho.
né? E foram Até para as porque, matas. como leões, eles vão poder transar onde eles quiserem. Exato. Inclusive no templo. Não vai ter Caça, problema. caça, né? É, Come e tal. Mas antes deles serem transformados em leões, eles tiveram filhos. Um filho que se chamava Partenopeu, que foi um dos 7 contra Tebas, que também foi um herói importante. E assim legal. terminam as histórias de hoje. Então, tá bom, gente. Então, esse foi o Mulheres e Mitos. Um beijo para vocês. Lembrando, curtam o vídeo, deixem os comentários. Se inscrevam no canal Filosofia em Movimento. E nós estamos juntos aí. Até a semana que vem. Um beijo grande. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau.